Mariana. Até já, Cecília. E a gente fala agora do combate a um crime muito comum aqui em Belo Horizonte. A prefeitura fez uma operação em ferros velhos que são suspeitos de comercializar fios de cobre que foram furtados. Segundo a prefeitura, as equipes foram até 16 estabelecimentos na Pampulha e nas regiões Noroeste e Nordeste. Os fiscais emitiram multas, autuações por falta de alvará de localização e funcionamento, notificação por obstrução de passeio, por falta de limpeza e também por falta de livro de registro de origem dos fios de cobre. Em um ano, a prefeitura vistoriou cerca de 380 ferros velhos. E 3 pessoas foram presas suspeitas de aplicar golpes com a compra de materiais de construção. Segundo a polícia, os suspeitos falsificavam dados de empresas que eram cadastradas em lojas do setor. Usando esses CNPJs, os criminosos pegavam o produto com uma fatura que venceria depois, mas eles sumiam sem nunca pagar a dívida. Só com os dados de uma das vítimas, eles chegaram a fazer compras no valor de R$50 mil. Esse golpe foi aplicado em várias lojas na região do Barreiro e também na cidade de Contagem. A Polícia Civil prendeu o bando em flagrante, tentando aí pegar material em um depósito de construção e, além das mercadorias, foram apreendidos 5 celulares e 2 carros. O trio foi encaminhado ao sistema prisional. E foi controlado o incêndio que atingiu um galpão de tintas em Confins. Uma câmera de segurança estava dentro do local, registrou as chamas que começaram durante a madrugada. O relógio marcava 2h06. A empresa faz o monitoramento do galpão, viu pela câmera, viu esse fogo, viu o início do incêndio e chamou os bombeiros. 7 viaturas e 27 militares foram acionados, as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido. 5 veículos que estavam perto acabaram sendo atingidos e, segundo o Corpo de Bombeiros, a empresa estava com o auto de vistoria regular. Uma perícia ainda vai ser feita para identificar as causas do incêndio. Vamos ao vivo aqui com a Karina Sommerfeld, manhã que começou com uma chuva fina aqui em Belo Horizonte. Vai ser assim ao longo do dia. Muito bom dia para você. Bom dia, Sérgio. Bom dia para vocês. Bom para ficar na cama, Nossa, né? Domingo. Senhora. A quinta-feira começou mesmo com chuva fina. O tempo segue instável porque ainda estamos sob o efeito das ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, que se formou na última sexta-feira e que foi responsável pela chuva dos últimos dias. Nessas imagens aqui de satélite, a gente vê toda essa instabilidade sobre o estado. Diante disso, a chuva permanece por aqui, ela vem ao longo de todo o dia, o sol vai ficar brigando para sair e vai dar as caras em alguns momentos, mas as temperaturas não sobem muito justamente por causa do excesso de nuvens. Os termômetros vão ficar assim, ó, máxima hoje prevista de 28 graus, uma noite com 22 graus. Vamos ver imagens ao vivo de BH e a gente quase não enxerga nada, gente. Serra do Curral, olha aí, nebulosidade muito alta e agora a gente está vendo essa câmera aí do Belvedere, tá vendo essas nuvens lá no canto, toda essa nebulosidade e chuva fina. Agora, nessa manhã, temperatura de 23 graus. E já tem muita gente de olho no feriado da Semana Santa, que para algumas pessoas começou hoje, mas para outras só começa amanhã. Então, eu conto como vai ficar o tempo. Fica úmido e quente aqui no sudeste do Brasil nesses últimos dias de março, por isso as condições para as pancadas de chuva ainda são altas no feriado prolongado da Páscoa. Teremos períodos de sol, calor e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Na sexta-feira e no sábado, há risco de chuva moderada forte aqui na Grande BH por causa do calor e da umidade. O domingo de Páscoa será com sol, calor e pancadas de chuva. E as temperaturas ficam assim. Amanhã com 28, sábado com 28, no domingo com 29 graus. Na região metropolitana, o tempo também segue instável. Chuva aparece hoje e nos próximos dias. Sérgio. Gostei dessa caça aos ovos na Praça da Liberdade. Será que eu encontro um aqui? Ah, tomara que sim. Obrigado, Karina. Até. E depois do intervalo, a baixa adesão faz o governo prorrogar mais uma vez o programa de renegociação de dívidas. Os números do Datafolha com a avaliação do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Agora 8h44. Mariana. Obrigada, Fred. Até já. E a seguir, o fim do prazo para motoristas profissionais fazerem o exame toxicológico. As tensões diplomáticas na América do Sul.
A Colômbia expulsa diplomatas argentinos depois de ofensas de Javier Milei a Gustavo Petro. E ainda tem outras notícias aqui de Minas, agora 8h58. Obrigada, Miriam. Boa Páscoa para você. Para todos nós. Seguimos com as notícias de Minas. A Polícia Militar vai reforçar o policiamento em diversos pontos aqui de Belo Horizonte nesse sábado. É uma medida para evitar confrontos entre as torcidas organizadas do Atlético e do Cruzeiro no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A partida vai ser na Arena do Galo, às 4h30 com a torcida única. Mas o policiamento será reforçado, além do estádio, com a mobilização de vários batalhões para monitorar as ações dos torcedores. As redes sociais também serão monitoradas pela polícia. E a polícia investiga o fechamento de uma clínica odontológica na região centro-sul aqui de Belo Horizonte. Pacientes estão denunciando que ficaram sem o tratamento e não receberam o dinheiro de volta. Na porta da clínica Oral Unique está um aviso informando sobre o recesso entre dezembro e janeiro. Mas, segundo os clientes, desde o fim do ano passado, a clínica não atende mais. A franqueadora da rede Oral Unique diz que lamenta profundamente o ocorrido e que está tomando todas as medidas cabíveis junto à Justiça para resolver essa situação. Nós não conseguimos contato com os responsáveis pela unidade de Belo Horizonte. E no próximo bloco, a tradição de quase 3 séculos que relembra a paixão de Cristo pelas ruas de Goiás. Em Salvador já começou o Viradão do Peixe. Agora esse mercado aí, só fecha depois do almoço de amanhã. Agora são 9h13. Semana Santa, Mariana. Obrigada, Mauro. Tá grande a movimentação. E no Ceará... Delícia, um peixe fresquinho, hein, Karina? Bom, voltamos aqui ao vivo de Minas com as notícias do trânsito de Belo Horizonte. Um trânsito bem complicado nesse início de quinta, Karina. Muito complicado, principalmente porque estava chovendo pela manhã Pois é. E com isso tivemos alguns acidentes por aqui. E eu já mostro agora imagens do Waze, do anel rodoviário, na altura do bairro João Pinheiro. Trânsito muito carregado por causa de um acidente envolvendo uma carreta e um carro. A carreta ficou atravessada na pista, nós temos imagens aí desse acidente. Foi um acidente muito sério. E aí o trânsito ficou completamente parado lá na região por causa dessa carreta, né, que ficou virada por lá. E aí agora o trânsito segue muito intenso, a gente vê imagens ainda de muita intensidade e também pegando aqui a Cardeal Eugênio Pacelli. Aqui a gente está vendo imagens do anel rodoviário na altura do Betânia, reflexo desse acidente no sentido Vitória, trânsito parado. Então, os motoristas que vão passar por ali vão encontrar essa retenção. À esquerda do vídeo, quem está seguindo o sentido Rio de Janeiro, já está pegando o fluxo mais liberado. Agora vamos para a MGC 356 em Nova Lima. Por lá, trânsito bom nessa manhã, fluindo, diferentemente dos últimos dias que a gente estava vendo muita retenção nesse trecho. Então, o motorista aí não encontra problemas. Vamos para o BR-040, na altura do bairro Olhos d'Água, e a gente não enxerga nada. Motorista com visibilidade muito comprometida neste momento. Quem está saindo agora de Belo Horizonte ou está chegando, precisa redobrar atenção. Lembrando que vai com velocidade mais baixa, porque como a visibilidade está muito comprometida, não dá para acelerar, né, gente? E aí, realmente, muito difícil para o motorista que passa por lá. Agora, Cardeal Eugênio Pacelli. A gente está vendo essa retenção que eu mostrei mais cedo no Waze. E aí, tudo parado também. A melhor opção agora é pegar a Via Expressa para o motorista que segue para cá. Muito obrigado, Karina. Bom dia para você. Bom dia. E daqui a pouco, os números do desemprego divulgados agora pelo IBGE. A taxa de desocupação subiu 0,3% no trimestre. E no futebol, a reta final dos estaduais. O Santos garantiu vaga na final do Paulistão depois de 8 anos. Agora 9h22.